Olá, estamos aqui novamente com o Babá e Falori. Como o senhor está? Tudo bem, obrigado. É um prazer estar de volta com vocês. Não, o prazer é nosso, o prazer é de quem está ouvindo. É muito bom aprender, né? Xé. E já quero começar com uma pergunta que acabou ficando na minha cabeça e acabou ficando, acho que, na cabeça de muita gente que viu o primeiro vídeo. O que é Ifá? É uma boa pergunta, porque Ifá e Orumilá, não vou dizer assim, não se misturam. Mas Ifá é um conjunto de orientações, vamos dizer assim, tá? De eventos que teoricamente, segundo a crença iorubá, a nossa crença, aqueles que professam o culto à divindade Orumilá, a Ifá, é um conjunto que vai nos orientar, é um conjunto de rituais, é um conjunto de conduta, é um conjunto de ritos. Então, todo esse conjunto de tudo isso que eu falei é Ifá, de todas as coisas do mundo, de todas as orientações para o nosso bem-estar, para a nossa... Ifá fala muito sobre o bom destino, para o nosso bom destino, que vão orientar. Como eu havia falado no nosso último encontro, teoricamente, tudo já aconteceu um dia, por ser ciclo, e voltará a acontecer. Então, tudo isso foi registrado e é orientado. Mas Ifá não é só isso, só essa questão. Tá? O Odu e Kafum, ele fala sobre os mandamentos de Ifá. Não fala sobre os mandamentos de Orumilá, mas fala dos mandamentos de Ifá. Então nós temos 16 mandamentos dentro de Ifá. Para a boa conduta nossa. Tudo está apoiado em Ifá em algo chamado Iwapelé. Iwapelé, a tradução seria o bom caráter. Então não basta você ir lá fazer ebó. Não basta você ir lá e seguir as orientações. Se você não tem um bom caráter. E não é só aquela questão do, aquela pessoa é mau caráter. Não. O caráter para o Iorubá é um conjunto de ações, de pensamentos, de falas. Por exemplo, não há palavrão em Iorubá. É lógico que com a ocidentalização acaba acontecendo. Né? Mas originalmente não tem xingamentos. Porque eles não enxergam dessa forma. A questão toda é que eles querem, por exemplo, a pessoa que fez um mal ao outro, eles não pedem, é lógico, vou voltar de novo, pessoas e pessoas. Mas a cultura iorubá sempre vai tratar assim, que essa pessoa que fez um mal ao outro, que ela possa viver muitos anos sobre a terra e aprender sobre essa situação que ela fez. A mudar, a entender o caráter negativo do que ela fez. Não que ela vai sofrer ação ou reação, a lei do retorno. Essa questão da lei do retorno não é bem assim que funciona como a gente acha. Aqui se faz, aqui se paga. Não é bem assim. Porque fala em Ifá que o que nós não pagamos, quem paga é a nossa descendência. Os então filhos, é passado. Com certeza. Entendi. Os filhos, os netos. E não é assim, você vai sofrer porque um dia você fez mal. Não, você vai carregar alguma coisa porque você não teve uma boa conduta. Então, seu filho ou seu neto podem ter, assim como nós passamos, passado o DNA físico, né? Cor de cabelo, os olhos, pele, também recebe-se o DNA espiritual. E muitas dessas questões do eu não paguei, minha descendência paga, vão ser passadas no DNA espiritual. E aí muitas vezes o filho nasce da pessoa, tem problemas e não se sabe por quê. Acaba a sendo hora que uma você questão... vai consultar, tem uma questão ancestral. Então acaba sendo alguma coisa que foi passada, não do pai, mas às vezes do avô. Do avô, do bisavô, do tataravô, e assim vai. Entendi. Isso foi hereditário. Eu falo assim que o melhor exemplo é aquele assim, o vô italiano que veio pro Brasil. Tem aquele olhão azul. Então, nasce um filho, tem olho azul. Aí o neto não tem, o outro não tem, o outro não tem. De repente nasce um moleque de olho azul e aquela coisa. Olha, o olho azul era do seu tataravô que veio da Itália. É a mesma coisa. Muitas vezes as questões espirituais, os problemas, aquelas situações que foram geradas lá atrás, não vão se manifestar na família. Isso vai acabar aparecendo um dia. E muitas vezes isso acaba sendo estartado por uma situação. Acaba sendo ativado. Sim.
Entendi. Uma situação emocional acaba sendo ativada por uma situação emocional, um desequilíbrio mental. Porque nós temos que pensar que o ser humano ele tem essa situação de cabeça, coração e pés. Muitas vezes a pessoa pensa em fazer uma coisa e aí por uma questão emocional ele não faz. Eu tô com dó disso, eu não vou magoar aquilo. Outras vezes ele quer decidir tudo à base da emoção. E aí a cabeça dele não pensa. Muitas vezes a cabeça dele quer uma coisa, o coração quer uma coisa e os pés levam ele para outra direção. Então tem que haver esse alinhamento. E Ifá orienta tudo isso. A conduta do ser humano. Não só a ver com ritual, com histórias, como evitar infortúnios, mas sim com tudo que o ser humano pode fazer aqui na Terra para ter uma vida agradável. Nós temos que lembrar que nós viemos ao mundo para ter problemas. Ninguém veio para cá para, eu vou ser legal. Porque se eu também não tenho problema, eu também não tenho como evoluir, né? Esse é o princípio. E aí vamos chegar onde? Por que eu pedi para vir para a Terra? Porque não é obrigatório. Você pediu para vir para a Terra porque no céu estava difícil. Então, lá já estava difícil, é uma escolha. Sim. É uma escolha. E você pede para vir para a Terra. E como é que eu posso melhorar? É o que o senhor falou. Eu preciso de problema. Só que, se nós pensarmos, uma vez passado aquele problema, ele nunca mais volta. Não daquela forma. De uma forma diferente. Eu não vou ter aquele problema mais. Sim. Uma vez que eu resolvi. E a gente muitas vezes fala de resolver problemas e o ser humano não resolve, né? Ele pega, ou põe no cantinho do esquecimento, ou põe debaixo do tapete. Ou ele adia. Né? Mas aí ele não resolveu. Se ele adiar, ele não resolveu. Mas ele fala que ele resolveu. Aí eu falo assim, aquela situação que você teve com o fulano de tal, aquele problema que você teve. Não, aquilo está resolvido para mim, porque naquele dia ele fez isso. Ele conta com detalhes. Então, não está resolvido. Ele simplesmente ou colocou debaixo do tapete e escondeu aquilo, ou colocou no cantinho do esquecimento. Ele não fica lembrando daquilo. Mas aquilo não foi resolvido. Resolvido é quando você pergunta, aquela situação com o fulano... Nossa, tinha até esquecido disso. Aí foi resolvido. Aí foi eu resolvido. Não me lembro. Porque está resolvido, não acabou. Eu resolvi e passou, acabou. Passou não tá mais na minha aquilo. vida. Então, Ifá é uma religião. Hoje se fala muito de ifismo. Se você procurar na internet, era uma o pessoal questão que eu ia até procura, perguntar. o pessoal que pergunta muito sobre Ifá. Alguns vão olhar ifismo. Há, em algumas situações, até igrejas, vamos dizer assim, templos, não vamos falar igreja, porque igreja é uma questão do católico, Sim. mas templos na Nigéria, onde vão se falar essas passagens de Ifá, ler essas Itã, interpretar, porque a Itã, se vier um odo para você e alguém que estiver do seu lado vier o mesmo odo, Ifá, as falas não serão iguais. Não? Porque uma mesma Itã é a interpretação do sacerdote. Eu posso ter 10 pessoas aqui e vai vir 10 outros. Pode ser que um outro se repita a Itã, mas não será a mesma coisa, porque nós somos seres únicos. E também varia de sacerdote para sacerdote. Vai aliado ao conhecimento do sacerdote. Sim. Também. Se ele só souber uma Itã, ele vai repetir para todas. Mas, de jeitos diferentes e também vai achar uma solução. Com certeza vai achar Sim. uma solução. Mas a identificação, mas não vamos nem levar por conta do sacerdote que está interpretando isso. Mas vamos falar da questão da pessoa. O problema, a causa dos problemas ou os problemas que foram gerados a partir daí. Nós somos seres únicos. Uma pessoa que tem uma dor, um problema na coluna. Tem hérnia de disco, que é uma coisa muito comum hoje. A pessoa tem hérnia de disco. 5 e 6, né? Que é a maioria que acontece. Assim, hérnia de disco na quinta e sexta. Então, mas cada um irá ter um reflexo diferente dessa dor. Ela não será igual para todos. Não causará o mesmo desconforto para todos. Não impedirá as mesmas tarefas para todos. Serão diferentes, pode em algumas situações se repetir, mas... porque a causa é a mesma, mas o problema que irá gerar para cada um tem a sua peculiaridade. Essa é a questão, né? Então nós temos que observar justamente isso. E aí, todo esse conjunto de Ifá serve para orientar. E como eu falei, há templos como se fossem realmente igrejas, com cadeiras, tudo. E há um sacerdote ali professando a palavra de Ifá para as pessoas, todos sentados no banco. Que o senhor disse.
não é só contando. Trazendo para o dia a dia. Seria mais ou Não é menos nem isso. isso. Seria realmente fazer do culto mesmo, como é numa igreja. Sim, então, se o pessoal, curiosidade, vão na internet e coloca lá ifismo. A hora que vê um templo, clica nele e abre a tela. Vai olhar isso para vocês verem. Parece uma igreja evangélica. É evangelizando segundo Ifá. Por isso que vê esse termo ifismo. Estão querendo criar uma religião de Ifá. E não é uma religião? A questão não é a religião, não tem a ver com religião. É uma questão do ser humano entender o que é certo e o que é errado. Alguém tem que falar para você que você não pode matar? Não. Você sabe que não pode. Você sabe que é certo, que é Mas errado. às vezes tem pessoas que não conseguem se comportar dessa forma. Adianta eu pregar isso em qualquer religião que seja que não pode matar? Não. É só a gente olhar os índices de homicídio no Brasil e no mundo. Não adianta pregar isso. As pessoas sabem. Depende da escolha de cada um, né? Ou da interpretação. Tem mais a ver, não tem a ver com escolha isso. Tem a ver com a situação que você deixa se levar. Por exemplo, para cometer um homicídio. Entendi. Tá? Então essa questão do evangelizar segundo Ifá é evangelizar segundo Cristo, é evangelizar segundo Maomé, Alá. Então é evangelizar sempre. Entendi. Então não é a questão de Ifá não está como a pessoa entender o caráter errado ou não daquela conduta, e sim entender o que ele pode fazer para a vida dele. Eu não preciso ninguém falar para mim que isso é errado ou certo. Eu sei o que é errado e certo. Sim. O difícil é se comportar de acordo. E é isso que Ifá fala. Para você ter um bom destino sobre a terra, você precisa ter Iuapelé. Precisa ter um bom caráter. E esse bom caráter é um conjunto de bons comportamentos. Entendi. Simples assim. E eu tô pensando aqui, acho que eu também já vi na rede social do senhor, acho que a galera também já viu na rede social, que o senhor já usou o termo que Ifá é um lifestyle. Seria mais ou menos isso, né? O lifestyle da boa conduta, do bom caráter. Essa fala original não é minha, do meu primeiro sacerdote, né, que ele colocou até isso numa conversa informal que nós estávamos, depois acabou vindo para o vídeo, que é um estilo de vida. E é um estilo de vida. Entendi. Porque demanda muito da ação nossa. Não falar mal de ninguém. Como fazer isso? Não criticar. Como fazer isso? Porque a sua vida não me interessa. Isso fica muito difícil. Entender, né? Não é entender, é se comportar. Sim. Não tem a ver com entendimento, tem a ver com comportamento. Eu olhar a sua roupa e não olhar e falar, essa roupa tá feia. O que isso mudou na minha vida? O que agregou, né? O que vai me trazer de benefício? Pode trazer uma coisa ruim também, né? Tem uma coisas negatividade, que acabam... alguma coisa. Sim, porque o seu espiritual pode, inconsciente de você ou não, vai me atacar, vai me atingir. Porque nós ficamos vendo o mundo visível. Mas e o mundo invisível? O mundo invisível nos vê. Essa é a situação. Sim. Que nós não sabemos o que acontece. Exemplo clássico disso, né, de conduta. Eu estou dirigindo e um carro me fecha. E eu loucamente me xingo, brigo, falo um monte daquela pessoa que não me viu, não reparou, continuou o caminho dela, nem percebeu que me fechou. Só que o espiritual dela, quando eu xinguei, quando eu falei, quando eu agredi com palavras, pensamentos, ira, raiva, ódio, o espiritual dela viu. Parabéns, ganhou uma Dabi, que é uma negatividade inconsciente daquela pessoa que vem para nossa vida. Entendi. Então esse comportar, Ifá é muito mais comportamento. Viver esse lifestyle é muito mais comportamento. É nós entendermos o que muda a nossa vida ou não. Criticar, falar das pessoas não muda a nossa vida. Nós temos que entender que cada um de nós podemos tudo. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Porque Deus, Ele é do mar e nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Sim. E essa é a grande questão. Essa é o bom da brincadeira. Eu posso fazer o que quiser. Só que também as consequências eu tenho que arcar. E não são as que eu quero. Todo mundo quer o bônus, ninguém quer o ônus. Entendi.
Esse é o problema do ser humano. Então viver Ifá é difícil. Muitas pessoas de outras religiões não querem ser de Ifá. Porque parece que você é alienado, você vive em outro planeta. Ah, fulano de tal fez isso, isso e isso. Tá. Ah, mas você viu isso, isso e isso? Não. Ah, mas você não viu? Eu vim saber que a Rússia invadiu a Ucrânia. Quando eu estava falando com o meu irmão de Ifá, cheguei para conversar com ele e falei, pô, tu viu? A Rússia invadiu a Ucrânia. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, caramba. O que o jornal agrega para mim assistir jornal? Que assunto bom fala no jornalismo? Ah, a situação política do país. Mas, independente de candidato, ou do presidente que foi eleito, ou os políticos do Congresso, você tem que comer. Sim, temos que continuar fazendo Vocês vão continuar abastecendo o carro de vocês com combustível? Vocês têm que pagar impostos? Continua tendo que pagar. A carne vai voltar a ser R$10? Não, muito improvável. Então, não entendi porque a nossa preocupação com ideologia política para dizer que a minha ideologia está no poder? Sério mesmo, gente? Brincadeira isso, né? Entendeu? É perda de tempo. Porque nós deixamos chegar onde chegou. E hoje a gente quer dividir a coisa. Ah, eu sou do A, eu sou do B. Mas nós deixamos chegar nessa situação. E não foi hoje. Isso vem da colonização no Brasil. A nossa sociedade foi formada assim. Político não vem de Marte. Não, com vem da certeza sociedade brasileira. Às vezes as ideias Então, até vêm. A gente fica sofrendo, entrando em disputas. Muitas pessoas não entendem o que ela faz. Ela vem na rede social e critica fulano. E aí o outro responde. Ela fica girando a para a vida dela. Fica girando negatividade para a vida dela. Para quê? Sem perceber, né? Sem perceber. Para que eu vou me intrometer naquilo? Uma pessoa fez uma postagem, eu falo e coloca um textão criticando. As pessoas podem fazer o que elas quiserem, gente. O que cabe da minha parte. Eu tenho que emitir minha opinião. Por que você tem que emitir sua opinião? Entendeu? Tudo isso é o que fala desse lifestyle. Por que eu tenho que me manifestar? Eu tenho que... É minha participação no mundo. Sério. Pode participar de outro jeito, né? Entendeu? Tem tanta coisa boa pra fazer. E ceifar? Entendi. Só que é difícil. É complicado. Vou voltar a falar. Todo mundo quer o bônus. Ninguém quer o ônus. Sim. Quando eu me iniciei em Ifá e contei para muitos irmãos meus de candomblé, de orixá, deixaram de falar comigo. Ifá não, Ifá não. Algumas pessoas mais próximas, quando eu falei assim, me iniciei em Ifá, puxa que legal, Ifá dá dinheiro, traz dinheiro. O pensamento é esse e não é isso. Não é Ifá que traz dinheiro, é a sua boa conduta, é o seu bom caminhar que te traz caminhos. Come em qualquer coisa, né? Não só em Ifá, mas come em tudo. Não só em tudo. Sim. Se fosse assim, o católico seria pobre. E não Se só é Ifá isso. traz dinheiro, católico, bandista. Então, por que isso acontece? Porque a pessoa é diferenciada. Entende o processo. Entende o processo. Entendi. Essa é a questão. E veio um questionamento na minha cabeça e também eu vi numa postagem. Ifá é um orixá? É uma divindade? É uma entidade? O que é? Ifá é todo esse conjunto orientador que eu passei ao senhor. Tudo isso é Ifá. Entendi. O mundo é Ifá. Porque nós aprendemos com o cachorro. É só observar a conduta dele. E a gente pode eu não sou muito de ficar vendo redes sociais, a gente acaba dando uma passeada, né, para ver algumas coisas, e nós vemos algumas atitudes de cães que a gente fala assim, poxa, mas esse cachorro teve essa atitude e muitas vezes o ser humano não tem. Né? Não é que fala que o cachorro é melhor, não é nada disso. A gente fala uma coisa dessa, a pessoa daqui a pouco vai lá, mas tá falando que o cachorro é melhor que o ser humano. Não é nada disso. É que nós podemos aprender com tudo. É um detalhe, se nós olharmos muitas vezes na África, nós vemos grandes poços de água, e aí nós vemos o leão de um lado bebendo água, o antílope do lado bebendo água, o elefante bebendo água, todo mundo convivendo ali. Por quê? Porque ele só vai atacar para comer, para subsistir, mais nada. Eu não vou te atacar, porque eu não tenho motivo. Não tem motivo, não tem guerra. Eu, leão, luto contra o antílope. Não luta nada, eu tô com fome, preciso comer, gente. Como é que faz?
Sim, é uma necessidade. Eu vi uma matéria que a cada 10 investidas do leão, ele consegue ter sucesso em 2. A cada 10 investidas nos animais para poder se alimentar, ele consegue ter sucesso em 2. Poxa, 20% em 100. Então não tem guerra, não tem luta, não tem nada. Entendi. É uma questão de sobrevivência. Só que o ser humano, uma questão simplória. Nós vamos pegar o mundo. Tira todas as pessoas do mundo. O que acontece com o mundo? Todos os seres humanos sumiram. O que acontece com o mundo? Nada. Acontece. Os animais vão proliferar, as matas vão crescer. Em 15 dias aquele asfalto está cheio de tiririca. Deus criou esse planeta para nós vivermos em harmonia com Ele e entre nós. Essa é a questão. E nós não conseguimos fazer isso, viver em harmonia com o planeta. A gente não consegue. Até tenta. A gente não consegue viver harmonia entre nós. Imagina com o planeta. 3 pessoas juntas, 2, eu tô de bem, essa e essa, daqui a pouco tá brigada dessa. Aí essa e essa também estão brigada dessa. Essa e essa também estão brigada dessa. E aí no Natal e no Ano Novo, os 3 ficam de bem. É assim que funciona. Mas é da natureza humana. Então, cultuar Orumilá, seguir as orientações de Ifá na vida, é muito difícil. Mesmo a gente falar, você faz 100%? Não. Nós temos o nosso momento humano de dar mas não pode durar mais que meio-dia. Teve um problema, teve um desagravo, um desafeto com uma pessoa, porque ela não concordou, e ali você acaba não prorrogando isso. A pessoa, tá bom então. Mas aquilo acaba te afetando. Uhum. Tá? Então isso não passa de meio-dia. Não pode deixar. Entendi. Porque nós temos que entender. Continua sendo humano, né? Tem sentimento, Sim. Não muda nada. Mas a gente tem que entender. Eu não posso sofrer um mês, né? Não pode. Entendi. Você vai sofrer meio-dia. No outro dia, hora que acordar de manhã, o mundo é legal, vamos lá, vamos trabalhar, vamos viver, vamos mudar as coisas. Uhum. Essa é a diferença. É um entendimento diferente. É um entendimento diferente. E eu acho que o senhor até já respondeu, mas eu vou perguntar porque às vezes a galera não entendeu. Tem incorporação em Ifá? Não. Não tem. Vamos porque dizer a galera assim, do candomblé acaba querendo entender, achando que tem incorporação, porque incorpora os orixás. Porque, então... como eu falei anteriormente, o orixá, a divindade que não é um orixá. O Orumilá é uma divindade, tá? E não incorpora. Orumilá não incorpora. Tá? Então, essa incorporação é feita entre a divindade e o sacerdote no momento da consulta oracular. Seja por meio do Bopelé, seja por meio do Iquim. Tá? Então, através de Elá, a incorporação se dá no momento em que ele recebe as orientações direto de Orumilá para poder transmitir às pessoas. Então é diferente do candomblé. Não há possessão. Isso. Não há essa palavra que eu queria buscar. Tá? Não há possessão. Mas essa vamos dizer assim, um momento de transe, porque você começa, nesse momento, carrega-se as informações e você começa a falar para a pessoa aquilo, a interpretar o Odo, a interpretar a Itã, de acordo com a questão que vem trazendo a vida da pessoa. Como se fosse um HD. Tá vazio, recebe, passa. Carrega e você passa. Entendi. Então, este é o momento em que há essa incorporação, mas é só isso. Você tá vendo, você falando com a pessoa, tanto que os sacerdotes normalmente, quando as pessoas vão fazer consulta oracular, eles não permitem que as pessoas contem o problema. E sim, eles trazem a orientação de Ifá, porque normalmente, vou dizer quase que 100%, as orientações, que são por meio de parábolas, são adequadas a todas as situações da vida da pessoa. Então, quando termina de falar as orientações de Ifá para a vida dela, alguma pergunta, normalmente a pessoa fala, não, o senhor já respondeu tudo. Porque o que Ifá trouxe era o que ela precisava ouvir. E às vezes também pode mudar, né? Ela vai um dia, tem uma orientação, ela vai no mês seguinte, acaba mudando, tem isso? Não, ou não? Aí é que tá. A orientação irá mudar. Mas a causa da questão será a mesma. Entendi. A causa será a mesma. Por isso que porque busca solucionar a causa. Por isso que fala para a pessoa, você foi consultar, consultou Ifá, faça o ritual.
Ah, não, agora eu não tenho mais problema na vida. Não, não é isso. Não é isso. Não solucionou tudo. Se ela for no outro dia problema. e falar assim, então, eu tirei aquela casca da... até tem esse exemplo é do meu antigo de descascar a cebola. Aí então, você veio, estava com um problema, estava com uma manchinha na casca da cebola, eu fui lá e tirei. Aí eu vou no outro dia consultar. Aí bota de novo. Ah, tem uma outra manchinha aqui. São outras questões. Nós vamos limpando Sim, as porque situações. na vida a gente nunca não vai ter problema, né? Sempre é impossível terá não ter problema na vida. Sempre terá. Seja emocional, seja de cabeça, seja de conduta, seja de fala. Sempre haverá alguma coisa a melhorar na nossa vida. Nunca vai ser 100%. Então toda essa orientação de Ifá para a nossa vida, toda essa questão que Ifá traz, esse vasto mundo de conhecimento para conduta, para pensamento, para fala, é o que vai nortear esse bom caminho. Sim. Quanto mais eu me adequar a isso, mas você vive numa redoma. Não, não é isso. Quanto mais eu nortear a minha vida a isso, mais fácil será o caminho a ser trilhado. Muitas vezes nós estamos quietinhos fazendo a nossa parte e vem uma negatividade, a gente chama de algum e pau! Para quê? Eu estava na zona de conforto. Para te tirar da zona de conforto. Mas você procurou. Talvez tenha procurado, talvez tenha dado margem a isso, para que isso pudesse acontecer. Talvez não tivesse feito a consulta oracular necessária, talvez não tivesse feito o ebó necessário. Até para nós, sacerdotes, acontece isso. Então é preciso retomar o caminho. O dia a dia é muito complicado. Então é preciso sempre ter em mente que ebó é necessário, consulta é necessário. Quando? Sempre. Não precisa ser todo dia. Mas sempre é necessário. 2 vezes ao ano é um número legal. Para se manter sempre bem, então, alinhado. Para se manter bem alinhado, precisa corrigir as coisas ficarem no trilho e você tocar a sua vida. Entendi. Lembrando que Ifá não vai decidir as coisas para você. A gente tem o livre-arbítrio, né? Como o senhor falou. Né? É igual assim, fala Ifá, consultou Ifá aqui agora, Ifá fala assim para você: você vai ganhar na Mega da Virada. Você fala, legal, feliz, sai correndo ali na janela, vai, debruça para fora do... Nós estamos aqui no 26º andar, debruça assim na janela, eu vou ganhar, perco o equilíbrio e caio e morro. Cadê a orientação que Ifá deu? Você teve o livre-arbítrio de ir para a janela, de se debruçar, de querer comemorar. Você deu causa a esse infortúnio na sua vida. Simples assim. Não há um destino pré-traçado. O destino sempre está ligado ao próximo passo que nós damos. Muitas pessoas já falaram assim: toda vez que eu vou consultar, a pessoa fala, nossa, você devia ser rico. E por que a pessoa não é rica? Porque ela não faz por onde esse caminho. Ela não se comporta adequadamente, ela não muda as coisas dela. Ela acha que aquilo tá bom, né? Não é que ela acha que tá bom, é que ela fica reclamando do resultado, mas não faz por onde atingir o resultado. De novo, eu quero o bônus, mas eu não quero o bônus. Sim. Eu quero ser rico, mas eu não quero mudar minha conduta. Não tem como. Entendeu a questão do lifestyle? Sim, isso. Entendi. Só que é difícil. É difícil. Eu até queria ficar falando aqui mais umas 3 horas. Se tem assunto para falar mais umas 3 horas, mas, né? A gente tem que encerrar, a gente tem que... A gente pode até partir para outro vídeo numa próxima. Eu queria saber se o senhor tem algumas considerações finais, alguma coisa que o senhor quer passar para a galera, algum conselho, né? Alguma coisa? Conselho a gente nunca dá, né? A orientação. Então a orientação é: busque o melhor de vocês, sejam a melhor versão de vocês a cada dia. Procure se melhorar. Só nós conhecemos as nossas falhas e as nossas virtudes. E a gente não pode se enganar. Posso enganar os outros, a gente não. Sejam honestos com vocês mesmos. Minimizem seus problemas. Procurem melhorar a sua conduta. Axé, que Fá abençoe. Depois de um encerramento desse, eu não tenho nem o que falar. Muito obrigado, né, por ter vindo aqui, ensinado muito mais. Axé, porque nunca é um pouco, é sempre muito. Obrigado. Foi um prazer.